Boa tarde, minha gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz, agradeço pelo convite, agradeço porque boa parte de vocês eu já conheço, né? Alguns aqui eu não conheço ainda, né? Mas, para quem não me conhece e para quem eu não conheço, vou me apresentar. Eu sou Alberto, brasileiro, já fiz parte da congregação da Boa Vista quando eu comecei a minha caminhada, né, em Cristo, há 20 alguns anos atrás. Nem parece, né? Então, entrei lá ainda adolescente, no final da adolescência, início da juventude, eu tinha 18 anos mais ou menos, e fiquei nessa congregação durante algum tempo. Hoje eu me reúno em São Lourenço, aqui em São Lourenço da Mata, né, na congregação de São Lourenço. Todos estão convidados para nos visitar. Nossos cultos são às 5 da tarde, aos domingos, né? Todos serão muito bem-vindos. E sou casado com Natália. Natália, que também boa parte de vocês já conhece. Nós somos casados há 20 anos. Em setembro a gente completa... Não, a gente é casado há 15 anos, em setembro a gente completa 16. Né? E a gente está há mais de 20 anos juntos, né? Entre namoro e casamento. E tem sido uma longa jornada até aqui, em termos de anos, mas parece que foi ontem. Foi rápido. Né? Não parece, eu não percebo que já passou tanto tempo, só quando a gente para fazer conta. E aí, bem, agora vocês já me conhecem um pouquinho mais, então agora que a gente já está conhecido, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Vamos ficar mais próximos. Vamos juntar aqui essas cadeiras, deixar sem espaço aqui. Vamos deixar 100 cadeiras vazias, vamos ficar o mais perto possível. Certo? Vamos ficar todos pertinhos, juntinhos. Olha aí que maravilha. A união, calor humano, nesse diazinho frio. Então, obrigado a vocês por terem acatado o meu pedido. É bom a gente estar juntinho assim, né? Porque aí a gente consegue olhar para a cara de todo mundo mais facilmente, né? Não precisa estar... Vai ficar legal. Dá para ver quem está dormindo. Eu preparei aqui um papel que é justamente para jogar uma bolinha na cabeça de quem dormir. Depois do almoço é um desafio, né? Pós-almoço, ouvir alguém falando aqui é um desafio, por isso eu não vou falar muito e vocês vão precisar falar também, certo? Esse é o propósito. Eu sei que já foi feita uma oração, mas eu gostaria de orar com vocês para a gente dar início ao nosso assunto, quebrando a dureza da interferência. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, buscando ao Senhor, recorrendo a Ti, ó Pai, para que o Senhor amoleça os nossos corações, para que o Senhor nos ajude a ter mais sabedoria, entendimento daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para as nossas famílias, e nós aqui, ó Deus, como homens, de como nós podemos conduzir as nossas casas, de como nós podemos abraçar essa responsabilidade que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Obrigado, Deus, por ser paciente conosco. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia e nós podemos Te dar graças por isso. Obrigado por ter derramado a Tua graça sobre nós e nós Te pedimos que o Senhor mantenha os nossos corações como terra fértil, que vai receber as sementes da Tua palavra e vai florescer e vai produzir, né, a 1000 por 1. Obrigado, Deus. É no nome do Teu Filho que Te oramos, hoje e sempre. Amém. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre interferências. Lutar contra as interferências
no casamento. E eu fiquei pensando, né, quando o Regis falava aqui, um pouco mais cedo, várias coisas se passaram pela minha cabeça, né, sobre essa questão da dureza do coração. Mas a gente vai decorrer sobre isso ao longo do tempo. Primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é o seguinte: a gente tem duas situações, né? A gente tem interferência e a gente tem influência. E às vezes a gente confunde as coisas. Porque até as duas começam com I, né? Parecido, mas é diferente. Influência é quando as ideias ou os hábitos que estão ao nosso redor acabam entrando na nossa vida, né? A gente acaba absorvendo essas coisas, né? Então a gente está sendo influenciado. A influência, por muitas vezes, ela não é nem explícita. Ela é sorrateira. Ela é silenciosa. Isso acontece sutil, muitas vezes. Às vezes não. Às vezes é os ditados populares, né? Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Né? A gente diz que a sabedoria popular tem um temperinho divino, né? Porque normalmente alguma coisa dá certo nisso aí. Então, saber quem somos, quem servimos, qual o nosso propósito, nos ajuda a estar no lado da influência ou do influenciador, né? Do influenciado ou do influenciador. Se a gente tem essa percepção de quem a gente é, de quem a gente serve, de qual é o nosso propósito, a gente normalmente vai estar do lado do influenciador. A gente não vai estar no lado do influenciado. E é ruim ser influenciado? Não, depende da influência, né? Se for uma boa influência, se você não tivesse sido influenciado positivamente, muito provavelmente você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque alguém fez um desafio para mim. Eu estou aqui porque há muito tempo atrás, há 20 e tantos anos atrás, né, uma pessoa fez um questionamento. E uma coisa que eu não gosto é de ficar sem resposta. E eu fui atrás da resposta. E a resposta era Jesus. E aí, pronto, me abracei com ele e até hoje a gente está junto. Deus conserve, né? Então, se a gente não for influenciado de maneira nenhuma, a gente não é sempre influenciador. Em alguns momentos a gente vai ser influenciado, em outros a gente vai ser influenciador. Isso é saudável, é normal, contanto que a gente esteja recebendo influências positivas e descartando as influências negativas, né? O mundo está cheio de influências, as redes sociais estão cheias de influências, né, que permeiam a nossa cabeça. Se você assiste televisão, a televisão está cheia de influências, todo canto, para onde você olha, está cheio de influência. Né? E agora tem até uma profissão, influenciador. Há muitos anos atrás, isso já acontecia veladamente, né? Agora não, é uma profissão. A pessoa é um influenciador. O que é que você é? Um influenciador. Eu sou um influenciador. Pois é, digital. O digital amplia, né? Amplifica, mas a pessoa é um influenciador. Já as interferências, né, e exemplos de influência, né? Assim, redes sociais, a gente pode ser influenciador ou influenciado. A forma como a gente se comporta na rede social pode influenciar os nossos irmãos ou podem ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Por exemplo, né? Imagine que cena linda. Eu, com meus gominhos, na praia, de sunguinha. Uma sunguinha fio dental. Tirando foto e postando na rede social. Olha que testemunho. Que maravilha, né? Eu tenho certeza que teria muitos likes. Pois é, a rede social ia banir, né? Talvez. Pois é. Então, imagine isso, né? A gente está falando da gente, mas se fosse a nossa esposa fazendo isso? Talvez tivesse muitas curtidas, né? Mas é saudável? É saudável? A gente está de acordo com o nosso testemunho, com aquilo que a gente quer
mostrar para as pessoas com o Jesus que a gente aprendeu e a gente quer mostrar? Não sei. Acho que não. Influências das mais diversas, né? Sobre questões sexuais. Regis falava algumas coisas aqui e eu me lembrava, né? O mote do mundo, né, nas separações hoje é que o importante é ser feliz. É isso que importa. O compromisso que você fez, besteira, balela. É só ir no cartório, 10 minutinhos, está divorciado. Diferentemente de como já foi um dia, né? Eu me lembro, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. E quando os meus pais se separaram, era uma vergonha ser divorciado. A sociedade tratava isso como uma vergonha. E aí, hoje, não, 10 minutinhos, está tudo certo. Você é o quê? Divorciado? É do primeiro casamento? Não, do terceiro. Normal. E isso é influência. Isso é influência. A influência do mundo nas nossas vidas. Casou, não está feliz, separa. Porque o importante é ser feliz. E aí a gente vai ouvindo, e isso acaba entrando na nossa mente, né? E aí quando a mulher diz, menino, tu nem lavou os pratos, fica aí que o importante é eu ser feliz, vamos embora fazer outra coisa. Né? E aí as coisas começam por aí. E aí a gente troca os papéis de cada um. A cada um foi dado um papel dentro desse negócio de casamento. A cada um foi dado um papel. Ao homem foi dado um papel, à mulher foi dado outro papel. Alberto, quer dizer que a mulher precisa ficar em casa e o homem precisa ir para a rua? Não é isso que eu estou falando, certo? Não se trata de ser um profissional ou não ser um profissional, de ter um emprego ou não ter um emprego, mas a cada um foi dado um papel. Qual é o papel do homem? Talvez eu esteja entrando em outras aulas aí, mas foi mal. O papel do homem é ser o provedor, sim, mas acima disso, o papel do homem é ser o cabeça, o líder, quem direciona, quem leva a família. Já o papel da mulher, a mulher foi feita para ser a auxiliadora idônea, aquela auxiliadora que não se encontraria em outro lugar, em outro animal, em outro ser vivo, a gente encontra na mulher. É ela, né, com a submissão que foi imposta por Deus, e a submissão, né, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas a submissão não é escravidão, certo? É uma submissão consentida, ela escolhe ser submissa, porque ela ama o seu marido e porque Deus determinou que ela deveria ser assim, e a gente, enquanto marido, precisa amar ela acima de nós mesmos. Porque o que Hebreus fala é que a responsabilidade do homem é de amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Porque a gente cuida de nós mesmos e a gente não pode ser diferente com ela. Mas o pecado desvirtua tudo, né? O pecado exerce uma interferência poderosa. Aí sim, não é só uma influência, é uma interferência. Por quê? As interferências já são atitudes, comportamentos, né, hábitos impostos por externo. A interferência vem de fora. Não é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem de fora. Né? O nosso sentimento não interfere, mas outras coisas podem interferir. Interferência por si só é um conceito físico, certo? O som que vocês estão ouvindo agora, ele se propaga em ondas. Ele está aí, uma ondinha passando assim, e todo mundo está me ouvindo. Se chegar uma onda numa frequência igual, ela vai gerar uma interferência. Ele vai interferir, e vocês não vão conseguir me ouvir bem, porque está tendo uma onda na mesma frequência. Agora, se for numa frequência diferente, a gente vai escutar um som diferente. Certo? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Depois isso vai fazer sentido. Então, a interferência, né? Quais são os tipos de interferência que a gente pode ter? A gente vai trabalhar isso durante
né, esse nosso momento de hoje. Como já foi dito hoje mesmo, Gênesis 2:24 deixa claro o que é que acontece quando a gente se une em matrimônio, quando a gente se une em casamento. Ele diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Esse versículo traz a ideia de transformação, de deixar o pai, deixar a mãe, e vai existir agora um novo núcleo, uma nova família. Uma nova família. Aqueles que ficaram lá agora são sua família de origem, são sua parentela. Mas a sua família é você, a sua esposa, os seus filhos enquanto eles estiverem com você. Certo? Dito isso, esse versículo, né, traz essa ideia de transformação. A gente passa por esse processo de transformação, a gente sai da casa dos nossos pais, a gente vai para a nossa própria casa, montar a nossa própria família, que passa a ser a prioridade na nossa vida. Passa a ser a prioridade na nossa vida. Essa nova família, ela passa a ser prioridade na nossa vida. E essa união do casamento é tão importante a ponto de fazer isso. De fazer com que a gente se transforme numa nova unidade familiar. A gente deixa a nossa família de origem e passa a ter uma nova família. Essa aliança é ligada nos céus. Por isso, né, Regis falava aqui mais cedo, por isso a importância, por isso a força, a potência dessa união, né, dessa aliança. E ela foi pensada nos céus para que a gente pudesse viver a dois, né? Dois seres humanos para viver em unidade de pensamento e de procedimento. Essa aliança é perfeita. Deus criou ela perfeita para nós, né? Como o Regis falava, abaixo da aliança com Deus é a aliança com o nosso cônjuge. E Deus deixou isso claro. Só que se essa aliança sofre interferências, ela pode ser fragilizada. Ela pode ser fragilizada. Imagine sua aliança, né? Esse anel. E aí ele está aqui, perfeitinho. Só que se ele começa a sofrer interferências, é como se eu pegasse e ele começasse a ralar no chão. Vai chegar uma hora que ele parte, né? Essas são as interferências na nossa vida. E as interferências podem acontecer através de pessoas que se relacionam com o casal e influenciam diretamente no dia a dia desse casal. Eles têm uma influência sobre esse casal, né? E aí essas influências acabam gerando uma atitude de agir fora da aliança conjugal. E aí é quando tem a interferência. É quando essa influência é uma influência que nos leva a agir fora da aliança com o seu cônjuge. Essas interferências, elas resultam em vários prejuízos. E aí pode ter conflitos, divergências nas tomadas de decisão, quando você vai definir alguma coisa, perda da saúde mental, saúde financeira, tudo isso pode ser afetado com as interferências externas. E por fim, e o pior de todas as consequências, a quebra da aliança, né? O rompimento dessa aliança. Então a gente tem alguns principais tipos de interferência que a gente pode observar. Dentro desses tipos, eu gostaria que a gente se juntasse para debater sobre isso, certo? Então vamos fazer o seguinte, Sérgio, grave seu número. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Tu já foi, Kaique? Não, 5 foi... Ah, tá, certo. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Joia? Então, todo mundo decorou os seus números? Por favor, se juntem com os seus 1s, os seus 2, os seus 3, os 4 e os 5. Vocês se juntam aí, tá? Podem mexer nas cadeiras. Se junta aí, se junta aí. Acho que já foi. Tinha no máximo 5. Pronto. Agora vamos lá. Grupo 1, vocês vão discutir sobre interferência familiar. Certo? Interferência familiar. Grupo 2 vai discutir sobre interferência financeira. Certo? Grupo 3 vai falar sobre interferência dos filhos. Grupo 3 tem filhos? Tem filhos? Ótimo, pronto. Grupo 4 vai falar sobre a interferência dos amigos. Certo? E o grupo 5 vai falar sobre interferência da rotina. Certo? Todo mundo gravou o seu tema? Interferência familiar, interferência financeira, interferência dos filhos, grupo 3, interferência dos amigos, grupo 4, interferência da rotina, grupo 5. Então, vocês vão ter 10 minutinhos para conversar entre si sobre esses temas. Pode ficar mais perto. Às vezes a pessoa é feia, mas não morre, ela só é feia mesmo. Certo? Então, vocês podem discutir sobre isso e aí depois a gente retoma aqui. Como eu digo sempre, o combinado não sai caro. Depois eu vou precisar que vocês manifestem as suas ideias, tá? Então depois, por favor, manifestem as suas ideias, compartilhem conosco as suas ideias. Agora a gente vai fazer assim, como os últimos serão os primeiros, vamos começar do grupo 5, certo? A gente vai começar do grupo 5, e aí eu queria que vocês partilhassem com a gente, né? Aqui é o grupo 5, né? O que foi que vocês pensaram aí, discutiram? Pronto. Em relação à influência da rotina na vida do casal, a gente estava discutindo aqui sobre alguns pontos fundamentais, mas quando se fala de rotina, a gente normalmente associa a palavra rotina a uma coisa já nitidamente negativa para o casal. Mas nós concluímos aqui que a rotina ela não pode ter essa conotação sempre negativa, porque é através da rotina que a vida funciona. Todo dia há coisas que precisam ser feitas e refeitas no dia seguinte, e assim sucessivamente. A rotina é algo necessário e útil, mas, contudo, concluímos que ela é também uma coisa desgastante, por causa da energia que ela sempre despende de nós. É algo que é útil, mas nem sempre é prazeroso. É vista de uma forma diferente pelo homem do que pela mulher, porque funções diferentes e hábitos diferentes e cabeças diferentes vão enxergar isso de formas diferentes. A rotina para a mulher que assume o papel de lidar com aquelas questões de filhos e casa é ainda mais repetitiva e desgastante. Nós vemos muitas vezes as mulheres reclamando de uma tarefa que nunca tem fim, que nunca acaba. Lava a louça agora, já está suja meia hora depois. Não tem aquela sensação de produtividade, de fato, o trabalho doméstico.
muitas vezes a gente sabe que as É um mulheres trabalho assumem de mais isso. longo prazo. Longuíssimo, né? E aí, dessa forma, sendo um trabalho mais desgastante, isso eu estou falando que é comum a todos. O trabalho doméstico, todos os casais aqui vão ter, a não ser que não morem em casa, morem em hotel e tenha camareira para isso. Alguém aqui mora num hotel? Não? Acho que não. Que é isso? Não acredito. Eu não acredito nisso. Quando Ninguém chega mora em no casa... hotel. Aí, esse ponto de rotina, quando a gente pensa nesses afazeres que são repetitivos, para o casal que não divide bem as coisas e que não conversa sobre isso e que não está bem em lidar com a rotina de uma forma que está lidando, acaba que é um ponto de choque muitas vezes, de forma até repetitiva. Então, às vezes o homem, ele pode nem sempre fazer as coisas de um jeito que ajude a mulher e sem perceber, por desatenção, algo que é fácil para a gente, né? Esquecer a toalha sempre no mesmo lugar molhada. Não é? E isso, com o passar dos dias, vai causando cada vez mais sentimentos negativos na mulher, a sensação de que está fazendo sozinha certas coisas. Isso eu estou falando de um aspecto só, mas tem para os dois lados essa questão de você não olhar para o que o outro faz de rotina corriqueiramente. E aí é um ponto que é potencialmente desgastante, mas também pode ser algo que una o casal. Não é? Quando o casal ele acorda bem a divisão das atividades que são repetitivas, quando eles estão em comum acordo no que se faz, na maioria das vezes, quando há um apoio em um momento de cansaço ou dificuldade. E existe também o aspecto que pode lançar mão de o que se chama de uma rotina positiva, produtiva, emocionalmente. Esse termo não existe, mas eu classifico dessa forma porque tem atividades que você pode fazer de forma, vamos dizer assim, de tradição na família, que se torna uma rotina, mas que pode ser um carregador de baterias ao invés de um gastador de baterias. Eu até citei o exemplo aqui com os homens, que é algo que eu faço em minha casa. Não é? Tradicionalmente, a gente tem uma rotina de, aos sábados, fazer o cinema em casa com a família. Então, nós precisamos ter um dia que se direcione para que no final do dia a gente consiga fazer aquele momento, ou seja, ir atrás das comidas, pensar no filme que vai assistir, resolver as tarefas que tem que se fazer ao longo do dia para estar desocupado naquele horário, todas as pendências que todos os lares têm, todo mundo sabe. Tem a gente uma preparação, né? Uma preparação para que no final do dia a gente tenha esse momento único para a nossa família, né? E aí, isso algo que a gente estabeleceu e vem exercendo, e ao longo dos dias pode até parecer que se torna algo normal, mas aí recentemente aconteceu um evento que meu filho me lembrou que isso não é uma rotina normal, mas é uma rotina que está cumprindo o papel para o qual ela foi criada. Então, depois de nós termos tido um dia bem unido em família e termos tido aquele momento do acampamento, que é o cinema, com o ambiente preparado, a comida especial, tudo, telefone desligado, o mundo lá de fora para fora, e a família concentrada em si mesma ali. Aí, quando acabou aquele momento que a gente ia para dormir, aí meu filho disse: papai, por que você não dorme com a gente? Porque naquele dia especificamente, eu ia ter que acordar muito cedo para dirigir no outro dia. E aí eu durmo separado, porque as crianças às vezes acordam e choram, e aí eu ia separar deles. E aí ele disse: não, meu filho, é porque amanhã o papai vai ter que dirigir, acordar cedo para a gente viajar. E aí ele disse: mas papai, o dia hoje foi tão bom, tão legal, foi tão divertido, o senhor devia dormir comigo. E aí eu não tive outro caminho, né? Eita. Eu tive que deitar com ele, passei 2 horas a mais para conseguir dormir, mas valeu a pena, totalmente. Porque não só eu fechei aquele momento especial da melhor forma que eu poderia ter fechado, como eu percebi a importância que aquilo tinha para minha família, para meu filho, e meu filho deixou claro naquele momento, que era uma memória que ele estava fixando na mente dele, né? E trazendo isso para o casal,
sempre, em todos os acampamentos que nós fazemos, é uma comunicação não verbal e que às vezes se verbaliza entre mim e minha esposa. Nós somos uma boa equipe em gerir todas essas questões do dia para poder chegar no final do dia e dar certo, sabe? E quando a gente está ali, deitado os quatro, comendo pipoca, tomando um suquinho gelado e assistindo um filme que a gente separou, os meninos olhando para a tela, a gente olha um para o outro, segura as mãos, às vezes fala uma palavra carinhosa e a gente sente que aquele momento ali está sendo um momento muito, muito bom, muito especial para a gente. Então, é uma rotina que quebra a rotina desgastante. Eu enxergo dessa forma. E a rotina a gente tem que enxergar esses dois lados, né? Que ela é uma coisa que, apesar de ser funcional, ela tem um potencial de ser desgastante, porque se a gente só fica fazendo obrigações e o que tem que se fazer, a gente acaba que se cansa e não sente que está tendo tempo de qualidade com o outro, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode usar uma rotina para transformar coisas que a gente gosta em uma rotina para que nos aproximemos cada vez mais, como casal, né? Muito bom. E como família. Então, vou abrir um parêntese aqui, rapidinho, certo? Todos vocês conhecem os seus temperamentos. Todos vocês conhecem. Aquele negócio de fleumático, colérico, sanguíneo, todo mundo conhece. Se você não conhece o seu temperamento, procure um teste na internet e faça. Aí você faz e primeiro você conhece quem é você. Depois que você conhecer quem é você, peça para sua esposa fazer e saiba quem é a sua esposa. Depois leia sobre todos os temperamentos e veja como é que eles fazem sentido, né? Porque quando a gente se conhece, né, e a gente entende como é que as coisas funcionam, né? Eu sou um fleumático, então o fleumático gosta de entender como é que tudo funciona. E aí, né, você estava falando da rotina. Eu amo a rotina. Eu adoro a rotina. A rotina para mim é ótima. Rotina é previsível. É muito bom lidar com o que é previsível, né? Ruim é lidar com o que é imprevisível. Ruim para mim, né? Mas para outra pessoa pode ser bom. Então, muito bom. Bons exemplos de rotina, né? A gente tem uma coisa semelhante, só que é só a gente. Todos os dias os meninos vão dormir num determinado horário. No máximo 9h30 eles estão indo para a cama. Então a gente bota eles na cama e de 9h30 às 10h30 a gente tem a nossa hora. Que aí depois eu tenho que dormir também, no outro dia você acorda cedo para ir trabalhar e tudo mais. Mas a gente tem a nossa hora. Essa é a hora que a gente conversa, que a gente olha um para a cara do outro, que a gente assiste alguma coisa, né, uma série, um filme ou alguma coisa do tipo. É a nossa hora. É uma horinha todos os dias. Acontece todo dia? Não, tem dia que não dá. Tem dia que atropela, tem dia que você tem um evento e acaba chegando mais tarde em casa, e os meninos acabam indo dormir mais tarde. E aí, mas a gente tenta, Diogo vai lá para casa. Aí, às vezes, essa rotina, né, é quebrada, mas, via de regra, é o que a gente tenta fazer todos os dias. Né, os meninos vão para a cama no horário, a gente tem a nossa hora para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente refletir o dia. Pense numa coisa besta importante. Refletir o dia. Hoje eu me estressei tanto com os meninos na hora de ir para a escola, porque ele não queria calçar o tênis, e não sei o que lá. E ela desabafa, e eu escuto, e ela fica mais leve e mais feliz. E ótimo, maravilha. Eu disse, da próxima vez, tu dá umas tapas nele. Não, menino, não bate no menino, não. A gente conversa e se entende, né? Mas as interferências, né, que podem surgir na rotina, além do que já foi dito, né, a gente tem essa coisa de quando a rotina começa a tirar o foco um do outro. Né, a gente começa a perder o foco no relacionamento e começa a dar foco em outras coisas. Uma coisa que é muito fácil de acontecer é a interferência do trabalho. Às vezes, eu passei por isso alguns anos atrás, antes de Levi nascer. Natália trabalhava à noite e eu trabalhava o dia inteiro. A gente não se via.
A gente passou uns 2 anos aí nessa pegada e foi extremamente prejudicial. Por quê? Porque a gente não tinha tempo junto. A gente só tinha o fim de semana quando eu estava em casa. E aí, isso acabou sendo bem desgastante. A gente teve um momento bem de afastamento. Por quê? Porque a gente não se relacionava. Como é que você se relaciona com quem você não vê? Né? Eu chegava, ela já tinha ido para o trabalho. Ou ela estava saindo para o trabalho. Né? Quando ela chegava de noite, eu já estava trêbado de sono. Porque no outro dia, super cedo, eu tinha que estar saindo de casa. E aí, pronto, quando eu saía de casa, ela estava dormindo. A gente não se via. Então, o trabalho, né, é uma das coisas que facilmente suga a gente da rotina, suga a gente para uma rotina, que é uma rotina que interfere no nosso relacionamento. Né? Isso gera bastante problemas. Uma outra coisa que às vezes as pessoas não dão valor, mas horários diferentes de ir para a cama. Às vezes, não, vai-te embora dormir que eu vou ficar aqui assistindo minha série, meu filme, meu programa. Né? E aí um cônjuge vai para a cama sozinho e o outro não. E aí, se você dorme separado, dificilmente você acorda junto. Né? Dificilmente você acorda junto. Então, já são tempos que você perde aqueles 10 minutinhos. Às vezes, os 10 minutinhos viram 1 hora, mas... Né, às vezes eu digo, amor, tá bom, amanhã a gente conversa mais um pouquinho, eu estou morrendo de sono. Mas aqueles 10 minutinhos que você deita junto, né, já servem para conversar, já serve para botar o papo em dia, já serve para tanta coisa, né, para esquentar o pezinho, namorar. Né? Outra coisa que pode gerar uma interferência na rotina é o uso excessivo da tecnologia. Né? De vez em quando isso acontece comigo. A gente se pega na cama, os dois deitados, cada um com o celular. Aí eu olho assim e olho para ela e digo, meu Deus do céu, o que é que a gente está fazendo? Aí, bota o celular aqui do lado, vamos conversar. Né? Isso também acontece. Ou quando, por conta da rotina, a gente acaba deixando de se cuidar. A gente deixa de se cuidar e aí isso pode gerar uma interferência. Qual é a interferência? Falta de admiração, né? Porque você não está tendo cuidado próprio, né? Ou você está com algum problema de saúde, né? Um problema hormonal, ou alguma coisa do tipo, e você, por conta da rotina, não se cuida, e aí isso pode gerar uma indisposição, né, nos diversos âmbitos, inclusive no âmbito sexual, que é extremamente importante. Né? Interferências dos amigos. Quem é? É o grupo de Kleber, né? Cadê? Vamos pegar o microfone aqui, vamos lá, interferência dos amigos. Quem vai ser o falador? Joséilton. Vamos lá. Grupo 4. Sou eu? Sou. Bom, a gente, de uma certa forma, falou que nós não temos muitos amigos fora da igreja. Então, a gente entendeu que a maioria dos amigos, na verdade, estão nas reuniões da igreja. Né? Mas há uma interferência, né, maior que chama-se os grupos de WhatsApp, que normalmente são de amigos antigos ou de grupos de trabalho, tá? Em que há uma influência, né, às vezes, de conversas paralelas, né, conversas desinteressantes, que não levam a canto nenhum, e que, de uma certa forma, você quer dar uma atenção, ou quer distrair a sua mente, e não percebe que isso desfocaliza a sua vida. Então, eu acho que é uma interferência quando você permite passar muito tempo, ou dar muito valor a esse nível de relacionamentos que estão nesses grupos de WhatsApp. Seja de amigos antigos, de colegas de trabalho, sabe? Às vezes reuniões ou encontros que são marcados, entendeu? Às vezes em horários convenientes, né? E principalmente conteúdos que não são saudáveis. Pois é. Regado a muita, sabe, muita alegria impuritana, para não dizer, né?
Alegria artificial, né? Exatamente. Ou seja, o aqui e agora, né? É tudo, né? E tudo vai vir, não. Aí, sabe, de uma certa forma, como se a nossa realidade estivesse no mesmo caminho. Pois é, verdade. Pois é, então, você tem essa interferência, né? Como o pessoal já colocou aqui, né? Dos grupos do WhatsApp, que acabam gerando essa influência direta nas nossas vidas. E aí, se a gente se deixa levar por isso, o caminho é torto, né? E aí pode gerar um problema dentro do nosso relacionamento, pelos diversos motivos, né, que já foram citados aí. Eu entendo até que muitas vezes a sua própria vida pode estar desfocalizada quando você busca, sabe, se relacionar mais tempo com esse tipo de situação. Entendeu? Esse é um ponto crucial. Porque se a gente está colocando foco nisso, a gente está deixando de colocar o foco no que deveria. E aí a gente falou das amizades do mundo. E a gente tem amizades na igreja. E quando é a amizade da igreja que está atrapalhando a sua vida? Acontece, né? Reuniões e reuniões, né? Às vezes, por exemplo, eu vou citar o caso de Vitor, muitas vezes eu quero sair para almoçar com ele, para conversar com ele. Não, vamos ter reunião, vai ter reunião, sabe? Eu fico imaginando quanto isso realmente afeta, porque ele já trabalha muito, então um monte de coisa que pode acontecer na própria vida dele. Pois é, entendeu? Isso tem a ver com o que a gente falou anteriormente, a questão da rotina, né? Você acaba desequilibrando essa rotina e isso gera uma interferência também. Se acontece como o Regis falou hoje aqui, né? Aquela irmãzinha que diz, não, se separe mesmo. Né? Se separe mesmo. Você está triste, se separe, porque é importante ser feliz. Olha, que bronca. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, a sua opinião, o seu sentimento é baseado em quê? Em quê? Quais são os seus argumentos, as suas teses? Porque uma vez que nós somos abertos a todo tipo de comentário, opinião, a leitura, seja do Google ou de qualquer livro, a gente precisa fazer um processo seletivo. E se a nossa base não for aquilo que Cristo nos instrui a fazer, a gente está aberto a qualquer tomada de decisão. Guardem essa fala de Joséilton. Guardem. Botem aqui, porque isso tem tudo a ver. Inclusive, irmãos, sabe? Eu sempre digo para eles assim, qual é a sua base? Porque toda vez que a gente vai aplicar qualquer conteúdo, até mesmo você vai pegar um carro, eu vou agora para Caruaru, qual é a sua base? Para você ter uma que diz assim, que é melhor ir você ir para o Limoeiro, Carpina, do que ir para o Vitória e Gravatá. Me diga qual é a sua explicação. Tem que ter uma base. Qual é a sua experiência? Então, né? Então tem que ter uma base de experiência. Agora, quando você vem com esse argumento e tal, é o quê? Então, muitas vezes não é movido por uma base concreta, mas sim por uma opinião, por um desejo, por um achismo, né? Por um achismo, eu queria que fosse assim. Só que aí o mundo está muito distante da realidade. Diferente. E quando a gente começa a ouvir mais essas pessoas do que o cônjuge? Porque você muitas vezes está movido por esse sentimento. Eu queria que fosse assim e tal, então muitas vezes dá esse sentimento. Às vezes eu já escutei isso, até falando com minhas irmãs, não irmãs carnais mesmo, quando eu comentava de algumas crises conjugais, ela disse, por que você não faz assim? Aí eu refletia para não dar uma resposta, e você não está entendendo. Eu estou apenas compartilhando com você, mas não está baseado no que você está me dizendo. Eu estou baseando minha vida numa outra situação. Entendeu? Pois é. E quando é um amigo da igreja que você confia muito, a ponto de que você está confiando mais nesse amigo do que no seu cônjuge. Olha, isso é muito complicado, porque confiança é uma coisa muito relativa. Não existe ninguém 100% confiável. Todos nós precisamos entender isso. Não existe ninguém, só Jesus Cristo. Isso é comprovado cientificamente. Em algum ponto da vida, nós mesmos não merecemos confiança. Para nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas aí a pessoa pensa que é quando vai emprestar dinheiro, sabe, quando vai emprestar o cartão de crédito. Não, é a sua confiança.
Aquilo que você faz, muitas vezes, não é confiável. É a base, né? É a base. Então, você se baseia Pois é. em quê? Então, você precisa, sim, estabelecer o que é critério. Então, sempre eu digo para as pessoas, em cada verdade, há duas verdades. A verdade de fato e a verdade de sentimento. E quando a pessoa expõe uma opinião, muitas vezes não é uma opinião, é o sentimento dela que está por trás. É a história, demita esse treinador. Ele não está baseado em quê? Baseado em quê? Baseado apenas num sentimento que ele não está gostando do treinador, mas não é baseado, muitas vezes, numa coisa concreta, real. Então, bota essa mulher Ganhou para fora. 3 campeonatos. Perdeu 3 partidas seguidas, demite. Então, ou se não, bota essa mulher para fora. Por que tu não se separa? Baseado em que você está dizendo isso? Baseado em quê? Uma discussão. Exatamente. Então, Pois muitas vezes é. se deixa levar por isso. Então, essa confiança, né? Tenho certeza, eu vou decepcionar vocês algum dia. Se eu não fizer isso, é porque você não viveu comigo tempo suficiente. Se você não viver comigo tempo suficiente, eu não vou te decepcionar. Mas se você tiver comigo tempo suficiente, com certeza eu vou te decepcionar em algum momento. Então, às vezes acontece esse tipo de interferência, né? Você confia mais em alguém do que no seu próprio cônjuge. Você está dando mais atenção para os amigos do que para o seu cônjuge. Você está, né, buscando os conselhos do mundo ou os conselhos de alguém que está na igreja, mas está com o pé no mundo. E aí, você está fazendo isso em detrimento do seu relacionamento. Então, isso é uma coisa para a gente ficar com o alerta ligado, certo? A luzinha acesa para pensar sobre isso, né? Enquanto os amigos, as amizades, eles podem interferir no nosso relacionamento. Eles conseguem fazer essa interferência, que não é uma interferência indireta não, viu? Porque, às vezes, a irmãzinha ou o irmãozinho pode chegar lá e te separa dessa mulher. Essa mulher só te faz sofrer. Tu fica aí aperreado o tempo todinho, ela está nem aí. Opa, peraí, amigão. Né? Baseado em quê? Baseado em quê? Né? Mas aí entra aquela velha questão. A verdade, gente, ela não pode ser exprimida apenas pelos fatos, mas principalmente pelos sentimentos. E muitas vezes o sentimento daquela pessoa que está expressando aquela verdade para ela não é um sentimento real. É um sentimento distorcido da realidade, de amor, de caridade, de misericórdia, de compaixão. E muitas vezes aquela pessoa que sofre da deficiência de não ser a pessoa perfeita, vamos desprezar. Por que vamos desprezar? Quando muitas vezes podemos ser o fio de esperança de talvez transformá-la. Joia. Deixa eu passar aqui a palavra para Evandro, rapidinho. É para gravar, Evandro. Não, eu estou pensando, as coisas são limitadas, né? Então, eu estou pensando até que ponto é bom eu ter muitos amigos, e se isso é bom, sabe? Assim, será que se eu tiver num relacionamento que me seja suficiente, eu preciso de muitos amigos, sabe? Eu tenho, porque eu tenho uma cota de gente, a minha cota de gente ela é bem pequenininha. Eu não gosto muito de gente, de coração. Então, minhas cotas de relação, elas são limitadas. Então, assim, eu tenho pouquíssimos amigos, de coração, sabe? Então, é só para nós pensarmos, até que ponto, será que o fato de eu precisar de muitos amigos vai me dar tempo, vai me dar atenção, vai me dar energia para dentro de casa? É para pensar. Entende? Só isso. Você falou dessa história aí dos amigos que você está e estão em contato e vendo sua vida, sua rotina com o seu cônjuge e vão dar esse tipo de opinião. Deixa essa pessoa que só te faz sofrer, né? Me remeteu imediatamente à minha época de faculdade. Eu namorei quase 6 anos com minha esposa antes da gente casar, e quando a gente, inclusive, casou na faculdade. Mas na faculdade, eu tinha um grupo de amigos que éramos muito próximos. Era até impossível não ser, porque a gente passava o dia inteiro e todos os dias juntos, porque a faculdade é tempo integral,
A gente entrava de manhã, saía à noite da faculdade. Era muito tempo de convivência, a gente realmente ficou muito próximo. Mas todos do mundo, né? Não tinha ninguém. Tinha um desses meus amigos que era crente, era cristão mesmo, mas ainda assim era convertido há pouco tempo, ainda estava com certos comportamentos estranhos, né? E aí, mas assim, eu os considerava muito... No caminho. No caminho. Eu os estimava muito, né? Inclusive, muitos deles foram meus padrinhos de casamento, para você ter uma ideia como eles foram meus amigos, considerados meus amigos. Mas, uma certa fase no meu namoro, aquela mente de adolescente, adulto jovem, a gente muito imaturo em muitas coisas, a gente brigava muito, com muita frequência. E meus amigos, que estavam comigo a maior parte do dia, percebiam tudo isso acontecer. E não foi uma ou duas ou três vezes. E aí eles muitas vezes diziam, rapaz, será que está dando certo esse relacionamento? Já pensou que talvez seja melhor se afastar? E esses conselhos eles vieram muitas vezes desses amigos, né? E muitas vezes mesmo, porque foram muitas brigas. E aí teve um dia que eu cheguei para esses meus amigos, a gente reunido, fazendo um trabalho, e eu parei e disse assim, tem uma notícia para dar para vocês. Eu vou me casar. Pronto, cada um foi para um lado assim, não acredito, e você está doido, você isso e aquilo, vocês só vivem brigando, vocês isso, vocês aquilo. Nunca enxerguei assim as nossas diferenças como sendo o suficiente para nos separar, porque nossa base era comum, nossa fé era comum, a gente tinha metas e afinidades que eram suficientes para a vida inteira. E aí, mas meus amigos só viam os momentos que a gente estava brigando e a influência que eles tentavam fazer era essa, de dizer assim, olha, brigou, parece que é porque é incompatível e por isso que nenhum deles tinha um relacionamento duradouro. Eu era o que mais brigava, mas eu que estava sempre com a mesma pessoa. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes são pessoas que você ama, que você tem muita estima e vão pegar você, às vezes, em um momento de fraqueza e você vai pensar, rapaz, meus amigos, eles... Essas são as pessoas que geram interferência. Essas são as pessoas que geram interferência. Se você não se importa com aquela pessoa, ela pode falar horrores, que a gente está nem aí. Mas se você se importa com essa pessoa e ela te fala algo, o peso disso é bem pesado. É bem pesado. Muito diferente. Filhos. Enquanto o Filhos vai começar a falar, vou compartilhar também uma historinha dessa daí. A gente aconselha alguns casais de namorados. E eu já aconselhei um casal de namorado a não se casar. Eles se casaram. Estão juntos ainda. Espero que continuem. Continuamos aconselhando para que eles continuem juntos no caminho do Senhor. Mas é um perrengue, viu, meu amigo? Ali é só Jesus na causa mesmo. Quem é filhos? Filhos. Vamos lá, interferência dos filhos. Tá ligado? Ali conversamos sobre... a criança aqui do lado. Graças a Deus. A gente conversou ali sobre a interferência dos filhos em relação da criação. Né? E eu falei um pouco da minha experiência em relação dos avós, né? Tentou interferir em relação da educação. E quando eu conheci a minha esposa, ela trabalhava, né? E eu tive que tomar uma decisão, pedir para ela sair do emprego para poder criar os nossos filhos. Aí falou também sobre a questão dos filhos, às vezes o pai dá tipo um castigo e a mãe vai lá e quebra aquilo ali. Não é legal acontecer isso, vice-versa. Se porventura a mãe aplica um castigo... Isso por si só já gera uma interferência de quebra de autoridade, né? Já gera uma confusão aí. Lá em casa, o bicho pega. Às vezes, se a mãe... A mãe é sempre mais amorosa. Oi? A mãe, normalmente, é sempre mais amorosa. Lá em casa... Bichinho. Lá em casa já... Não, lá em casa já... Lá em casa que bom. O pai pega um pouco mais leve, né?
Mas assim, eu não tiro a autoridade da mãe. Se a mãe aplica um tipo de castigo que eu vejo que está um pouco severo, eu posso depois chamar a mãe num particular e conversar com ela. E olha, dá uma maneirada, mas nunca fazer isso na frente dos filhos, porque isso Sim, importantíssimo. É isso aí. A gente discutiu um pouco sobre isso. E quando a gente deixa os filhos, que os filhos tomem uma proporção maior do que o casal. Quando a gente deixa que os filhos tomem uma proporção maior do que o casal. A gente dedica muito mais tempo, muito mais esforço, principalmente quando os filhos são menores, né? Eles precisam da sua atenção quase que tempo integral, exceto quando estão dormindo, e olhe lá, porque quando estão dormindo, às vezes você ainda, muito bebezinho, você fica olhando se ele não está se afogando no golfo, ou alguma coisa do tipo, né? Então você fica sempre naquele estado de alerta. Mas, quando a gente tira essa atenção do casal e joga essa atenção exclusivamente para os filhos, e aí os filhos vão crescendo, e continua com a atenção nos filhos, e aí os filhos vão crescendo, e continua com a atenção nos filhos. Isso interfere no relacionamento? Interfere para vocês? É uma coisa também que acontece muito, um casal, né? No meu caso, quando eu conheci a minha esposa, a gente namorou por 7 meses e já decidi casar. Né? Foi 7 meses de namoro e casamento. A gente não curtiu muito o tempo de namoro, né? Porque em seguida ela engravidou. Isso por decisão minha dela, que a gente queria ter um filho cedo, né? Mas às vezes quando o casal namora um bom tempo, passa casado também um bom tempo, que pessoas que tipo viajam, que curtem muito. Acho que quando chega um filho nesse momento, muda tudo na rotina do casal. Porque eu acho que não vai conseguir manter aquela mesmo pique, né? De lazer, de passeio, de viagem, porque agora tem um filho ali, chegou naquele momento. Exatamente. Então, às vezes isso quebra. uma rotina, né? Você está tão acostumado com aquela vida boa, né, de casado sem filhos, de recém-casado, né? Que aí... E aí vai crescendo. Eu até comentei sobre meu filho, que até mais ou menos 13, 14 anos, ele era muito colado em mim. E, assim, mais ou menos 15 anos, até hoje, né, 18 anos, ele está mais para a mãe. Aí eu faço a brincadeira, quando a gente vai, café da manhã, jantar, geralmente a gente tenta fazer junto. E eu faço, mas, rapaz, é só para ele. A minha esposa... Ian, só para ele. Aí a minha esposa, não, vamos dosar isso aí. Essa é teu agora, já, Cláudio. Então, é uma brincadeira que eu vejo, mas que lá no fundo a gente sente um pouco de ciúme, sabe? E, na verdade, esse planejamento, se não houver do ter um filho, pelo menos para mim o primeiro, né, e único até agora, se você não ter cuidado, a interferência vem de lá, né? Foi como você disse, né? O bebê, o cuidar, né? O jogo ia trabalhar, final de semana eu ficava com o Ian. Então, houve aí como houve um planejamento, houve um direcionamento. Então, no meu caso, não houve muita interferência, sabe? Porque a gente sempre conversa. Quando o Ian pede para sair ou fazer alguma coisa, vai logo para a mãe. E ela depois ela vem para mim, eu fico esperando ele vir. Porque se eu disser algo que contrarie ela, aí eu acho que ele vai estar interferindo de algum modo, né? Sim. Então, se ela vem para mim, então a gente dá o ultimato a ele, ó, tu vai ou não. A gente entra em consenso. Se não tiver cuidado, essa interferência acaba complicando o casamento. Pois é. Então, quando os filhos são pequenos, você tem essa questão E normalmente isso acontece mais com as mulheres, né? Porque elas estão mais diretamente ligadas com essa questão do cuidado, até pela amamentação e tudo mais. Então, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, né? Se você não tiver esse cuidado,
os filhos podem acabar um relacionamento. Eles podem destruir um casamento. Olha. Calma. Eu não vou falar nada demais, não. Pode falar, Flávio. É sobre filhos. Olha. Lá em casa. Lá em casa, quando a Isadora vem falar comigo, me pedir alguma coisa, eu faço assim, espera aí que eu vou perguntar à sua mãe se pode. Eu faço isso também, o tempo todo. Eu digo, você já falou com a sua mãe? Aí ele vai dizer, não. Eu disse, então é isso. Se ele disser, já, eu disse, ela disse o quê? Isso, então é o que ela falou. Pronto, acabou-se. Sobre essa questão de filhos, né, que você falou da atenção no início e continua dando atenção, e essa questão, eu estava conversando com o Roberto esses dias, minha esposa, porque antes da gente ter filho, a gente conversou um pouco sobre isso, e a rotina acabou engolindo, né? Essa questão de, o menino pequeno fica doente e tal, aquela coisa toda, a gente estava conversando sobre isso, da gente se olhar como casal, né? Tem a questão dos filhos, a dedicação, são pequenos, porque a gente viu algumas crises que até chama crise do ninho vazio, né? O casal foca no filho, nos filhos, os filhos vão crescendo, continua focando no filho, os filhos casam e vão embora. Eita, e agora? O ninho está vazio. Quem somos nós? Sem filhos. Sem filhos. Exatamente. Eu tenho a experiência de... Se o casamento sobreviver, né? Justamente. E meus pais... Sobreviveu, e agora? Meus pais passaram recentemente, né? Eu casei há mais tempo, meu irmão casou, acho que há uns 5 anos, e assim... Eu tenho visto uma maturidade muito grande da parte deles. Eu acho que eles conseguiram construir, ao longo do tempo, esse feeling, né? De se olharem como casal, de aproveitarem, né? De viajarem, de viverem. Porque depois que os filhos vão embora, eu lembro de uma frase aqui do nosso irmão, né? Assim, minha casa é um porto, né? Vocês estão aqui, depois que vocês criarem, vão embora, e eu e minha esposa vamos continuar a vida. Então, o casal inicia um para o outro, os filhos vêm, é passageiro. Você sempre vai estar preocupado, né? Como o Regis disse, se você quiser voltar para casa, aqui vai ser a última casa que você vai voltar. Se alguém no meio da noite você não conseguir encontrar, você vai voltar, mas vai ser o último lugar. Ele vai estar sempre preocupado, sempre vai ser meu menino, mas o casal é uma carne só, né? Eu e ela, né? O casal é uma carne só. A gente precisa ter esse cuidado. Pois é. Que os filhos engolem, né? Se você deixar, eles engolem a sua rotina. Não podemos descuidar desse cuidado. Sim. É isso mesmo, Kaique. E, às vezes, quando os filhos são adultos, a gente quer colocar algumas decisões na mão deles. Os filhos já estão crescidos, já sabem, né? Já têm uma certa maturidade. E aí a gente vai lá e quer colocar as decisões nas mãos dos filhos. Opa, e você deixou de ser adulto, foi, criatura? Então, os filhos podem interferir no nosso relacionamento, pode gerar uma interferência séria, né? Dependendo dessa interferência ou de quanto você deixa isso interferir, isso pode fragilizar a ponto de quebrar o casamento, né? Um outro exemplo é a preservação do leito conjugal, né? Muitas vezes a gente acaba gerando uma cultura dos filhos dormirem com os pais, né? E aí como é que a pessoa tem intimidade com o menino na cama? Aí, Pois é, mas isso acaba variando de família para família, né? Mas assim, são coisas que a gente diz, mas é uma besteira, mas é tão gostosinho. Mas se você não tomar cuidado, você vai estar dormindo sozinho, sabe? Aquela cama vai estar vazia. Vandro? Não, é só para nós pensarmos que isso tem um nome, né? Se chama coalizão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente se coaduna com o filho contra o outro, sabe? Então, isso acontece demais, sabe? E o filho fica numa situação confortável porque ele acaba subindo, entende? Filho é abaixo. Meus filhos estão abaixo de mim e da minha esposa. Exatamente. E, independente da idade, de onde eles estão abaixo de mim e de Dilane. Independente de qualquer contexto. Entende? E isso é fato. Isso precisa continuar assim. Então, eu preciso tomar cuidado, que é o que é que eu faço? Eu subo o filho e aí eu crio um aliado. Isso chama-se coalizão. Entende?
E aí o 2 eu vou compacto, entendeu? Eu vou fazer aqui uma luta de 2 contra 1. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é muito suave. Isso é bem, sabe, vai chegando devagarinho. E filho gosta disso, tá? Porque aí ele cria uma importância que ele não tinha. Entende? Ele vira o amigo, ele vira o confidente da mãe. Ele vira o passa do pai. Filho não é passa de pai. Nunca vai ser. Filho não é amiguinho de pai. Exatamente. Nunca vai ser. Meu filho não é meu amigo. Meu filho é meu filho. E eu nunca posso me juntar com nenhum dos meus filhos contra a minha esposa. Nunca. Isso é tiro no pé. Exatamente, Evandro. Obrigado. Financeiro. Quem foi que ficou com o financeiro? Vamos lá, financeiro. Olha, me disseram que eu tenho mais 2 minutos só. 5 minutinhos. Vamos acelerar para a gente... Tá boa a conversa, né? Mas... A gente está falando aqui, né, a questão da financeiro, que essa questão geralmente todo mundo passa por algum problema, né? É raro alguém que não passou por esse problema, seja que ganhe muito ou que ganhe pouco, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Isso vai depender da cultura de cada um, né? Porque pode ter pontos que a sua cônjuge ela vai sustentar durante um bom tempo ou não. Como é que você vai lidar com isso, né? Pode ser que ela ganhe mais do que você. Como é que você vai lidar com isso? Ou até a sua cônjuge também, porque às vezes quem tem um pouquinho a mais, aí às vezes quer mandar mais, quer ter o poder, né? Então, E uma coisa que foi em comum na maioria da gente, do grupo que a gente estava, que é o grupo 2, era que quem controla melhor financeiramente é o homem ou a mulher na relação, né? E de nós 4 aqui, 3 achava melhor as esposas. Então tinha esse hábito de pegar todo o dinheiro, não jogar para ela a bomba, né? Mas assim, tu controla melhor o dinheiro, então até aqui o dinheiro, vamos ver o que é que a gente faz, Então a gente faz assim, assado, e vê melhor. E até porque, né, quando a gente se casa, né, a gente não é só um, é 2. Então tudo tem que ser dividido. Aliás, tudo tem que ser somado, né, e tudo tem que ser definido pelos 2. Então, às vezes, acontece da pessoa não aceitar, dependendo da cultura, aquela coisa de eu sou o provedor, então eu tenho que ter a mais. Então, vai depender de cada um, como é que vai se sentir, né? Pois é. E uma coisa que a gente, concordou também os 3, é o famoso caixa 2. Eita. Esse daí, quando é descoberto... Infidelidade financeira. É problema, e sério. Né? Aprendi esse termo com o Diogo. Não que ele faça, né? Ele me ensinou o termo, certo, minha gente? Ele mesmo acredita, né? Joia, obrigado, meu querido. Então, sobre essa coisa da interferência financeira, né? Tem uma coisa, a gente falou um pouquinho sobre papéis, né? E tem uma coisa que às vezes se confunde. Porque hoje, né, na nossa sociedade moderna, você tem várias situações em que a mulher às vezes ganha mais do que o homem, né? E aí, veja, uma coisa que eu coloco sempre na minha cabeça é a responsabilidade do provimento é do homem. Isso impede que a mulher ganhe mais? Não. Mas é a minha responsabilidade. Então eu tenho que fazer o que tiver ao meu alcance para que, se ela não puder, se ela não conseguir, se ela for demitida, se alguma coisa acontecer com ela, eu vou garantir que o sustento da minha família aconteça. Ah, a gente vai cair o padrão de vida. Vai. Vai. E qual é o problema? Pode acontecer. Pode acontecer. Certo? Isso não é nenhum problema, muito menos um demérito. Certo? Mas é uma questão da responsabilidade. A responsabilidade é nossa, enquanto homem, de correr atrás, de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor, de buscar, né? Essa é a nossa responsabilidade. A gente não pode transferir essa responsabilidade, né? Sobre a administração, quem administra melhor é que administra,
Lá em casa sou eu. Né? A gente teve uma época que a gente dividia as contas. Ó, você paga essas contas, eu pago essas contas. Aí o que é que acontecia? Meu boleto estava tudo pago, os dela estava tudo atrasado. E o dinheiro estava lá para pagar, mas estava tudo atrasado, porque ela não é essa pessoa. Né? Então, pronto. Eu tomo conta dessa questão das finanças porque eu sou mais organizado. Né? E ela toma conta de outras questões que são tão importantes quanto. Então, a ajuda mútua dentro dos nossos papéis. Né? Eu queria comentar rapidinho 2 exemplos, né, sobre essa questão de interferência financeira. Um exemplo é de um casal, amigos nossos, né, eles não moram aqui, eles moram em São Paulo, e eles não são crentes, né, eles não comungam da nossa fé, e eles tiveram um problema sério que resultou em separação. E essa separação veio por interferência financeira. É uma interferência familiar financeira, mas a gente vai chegar lá. Então, a mulher, filha única de uma família muito abastada. O marido, bombada. O marido veio de uma família humilde, batalhou, estudou, conseguiu se dar bem. É uma pessoa bem-sucedida, ganha mais do que precisa, né? Acho que talvez a grande maioria de nós tenha isso. Então, eles se conheciam há muito tempo, eram muito amigos, depois resolveram se juntar, né? Casaram, casamento lindo, pedido de casamento no balão, nas alturas. Balão. Voando lá em cima. Minha linda, você quer casar comigo? Sim, meu querido, eu quero. E pronto. Casamento, muita grana investida, né? Vocês já ouviram Brenan ali? Brenan. Ali onde tem o museu e tal. Tem uma igreja lá, bem baratinha para casar lá. Pronto, eles casaram lá. Casaram lá. Casamento barato. Tudo cinematográfico. Lindo. Eu fui padrinho desse casamento. E já era o 2º casamento dele. Ela, como eu falei, né, filha única, bem mimada pela mãe. Quando ela tinha qualquer situação, ela dizia: marido, estou querendo comprar um colchão novo. Eu disse: minha filha, esse mês a gente não pode, a gente está apertado. Vamos segurar as pontas e vamos se programar para comprar. Ela dizia: tá certo, mãe, estou querendo um colchão novo. Escolha aí, minha filha, e compre que eu mando para você. Acabou-se. Resolvido o problema, né? Então, mas qual o sentimento que isso gera dentro do relacionamento? Qual é o sentimento que isso gera? Né? Eu sou o quê? Eu sou ninguém. Né? Ela vai lá, pede a mãe dela resolve, e eu, ó. Então, acabou em quê? Divórcio. Não é? Eu também não, Sérgio. Então, essa interferência financeira, né, acaba gerando esse tipo de situação, e isso ele enfraquece e pode quebrar a aliança, né? Isso é uma interferência da família, né? Mas tem também Regis, acho melhor deixar para lá. Pois é.
essa interferência ela pode ser exercida por outras pessoas no que diz respeito às decisões financeiras do casal, ou o padrão financeiro que você consegue viver. Porque, às vezes, você tem pessoas que têm um padrão, né? O padrão que você pode viver é esse, mas querem viver num padrão acima. E aí, vivem num padrão acima com a ajuda de outras pessoas. Né? É o avô que vai lá e paga a escola da filha, paga a escola do menino, né? Paga o curso de inglês, paga o não sei o quê. Só que, como foi dito aqui, o dinheiro dá poder. O dinheiro dá poder. E quando a gente está nesse jogo, se o sogro chegar e disser, olha, eu quero que fulaninha estude em outra escola agora. E aí você vai dizer o quê? Quem paga é ele? Né? Olhe, né? Eu acho que vocês deviam trocar de carro. Certo. E aí, mas eu não tenho dinheiro para trocar o carro. Então, assim... Nesse caso assim que está sendo passado agora, está sendo vantagem para o marido, no caso. Então, mas a partir do momento que chegasse assim, ó, tu tá fazendo isso, tu tem que fazer isso e isso, que não tem nada a ver. Não, mas tu não paga nem a escola da tua menina, quem paga sou eu. Entendeu? Aí sim. Pois é. Aí vai ser... Vai chegar aí. Pronto, aí é exatamente o que eu estou dizendo. Como vocês falaram, o dinheiro dá poder. Então, às vezes, acontece isso quando a mulher ganha mais e ela quer ter mais poder, ou ser a líder da casa, né, por conta disso. E pode acontecer também com a interferência externa. É um parente, ou um amigo, um tio, um avô, que banca alguma coisa dentro da casa, e aí isso dá poder para que ele interfira ali naquele relacionamento. E aí ele vai começar a meter o bedelho, e quem é que vai dizer que não? Quem é que vai dizer que não? Vai que ele fica chateado e para de pagar a escola. E agora? O que é que a gente vai fazer? Vai botar a menina na escola do governo? Aí é que a porca torce o rabo. Quando chega numa situação dessa, talvez a gente tem que ter a interferência imediata. Aí, numa situação dessa de, ele está pagando a escola, entendeu? E na hora que pega e vem o jogar na cara, vamos supor, mas eu pago, eu quero trocar ela. Não é por aí. Entendeu? Pode-se haver um diálogo. Uma das coisas que a gente comentou é que quando há um diálogo, tá certo? É mais interessante. E assim, quando parte da minha família, quem conversa sou eu. Quando parte da família de Micaela, eu digo, quem conversa é tu. Entendeu? Sim. Isso é importante para não haver o choque de... Extremamente importante. E agora o pessoal vai falar sobre família, o fechamento. Pois é, Sérgio vai resumir ali. Vem cá, Flávio. Eu vou resumir. Tá ligado. Eu vou resumir, apesar que já foi dito tudo, também falar de família, mas principalmente para aqueles que estão começando agora no casamento. Então, o nosso tema ficou interferência da família no relacionamento, não é isso? Por isso que quando eu e Patrícia nos casamos, fomos morar a 200 quilômetros de distância, em Garanhuns. E graças a Deus, nesse período, não teve interferência nenhuma da família. Porque corre esse perigo. Tem família que até de longe... Interfere. Exatamente. E, inclusive, como a gente estava dizendo, há esse perigo dessa interferência e, muitas vezes, o casal, sem falta de sabedoria, não sabe como tratar. E quando vai tratar, trata errado, como no caso a gente estava, não foi, Evandro? Guarda isso, sabedoria, a base, sabedoria. Um problema com a cunhada, não é? E quem tinha que resolver era a irmã e não o marido, entende? Porque a responsabilidade, em termos de familiar, está no sangue, de irmã para irmã, e não o marido ir consertar com a cunhada.
Então, eu acho que a sabedoria aí, a irmã conversar, sabe? E tentar resolver a situação. Lógico, se o marido teve o tino de perceber que houve alguma interferência, tua irmã chegou para mim, disse, tua irmã chegou para o nosso filho, fez isso, conversa com ela. Isso. Aí, e não o marido ir lá e conversar com a irmã. Perfeito. Aí é pior que vai ter um atrito, não é? Eu tive uma experiência dessa até com minha mãe, com relacionamento com o meu irmão, né? Então, assim, quem tinha que resolver? Ou meu irmão, ou propriamente eu que estava junto da situação. E não a minha cunhada. Já para não haver um desgaste maior entre um parentesco que nem parente é, praticamente. Pois é. Eu posso chamar meu irmão de feio. Agora, se Natália chamar meu irmão de feio, me ofende. Isso, exatamente. Né? Pois é. Então, é isso. Né? Eu teria inúmeros exemplos nessa questão de interferência familiar. Né? Assim que a gente teve Levi, né, nosso primeiro filho, minha mãe passou 14 dias lá em casa, ajudando a gente nesses primeiros momentos ali da maternidade e tudo mais. E foi um momento fácil, não. Foi um momento de um bocado de conflito. Quer dizer, não, mas eu fazia assim. Ah, mas eu fazia assim com ele. Ah, mas eu fazia assim. Eu disse, certo, mas o nosso jeito é diferente. A gente quer fazer desse jeito. E a senhora precisa respeitar. E aí tinha que ser eu que tinha que falar isso. Não era a Natália que tinha que falar isso para ela. Porque isso ia gerar um desgaste entre as duas. Né? Então, ter essa sabedoria, né, de buscar, de falar, de impor os limites, que aí já é o final, né, do que a gente está falando, diante de tudo isso, de todas essas interferências, de tudo que a gente passou, conversou, explanou, né, expôs aqui, quais são os limites saudáveis? Porque uma coisa é interferência, outra coisa é conselho. Existem bons conselhos, né? Apesar de que, se seus filhos fossem criados por outras pessoas, eles seriam perfeitos. Né? Como eles são criados por você, eles são cheios de defeitos. Então, mas existem bons conselhos. E eu lembrava que Regis estava falando da questão do quarto, né? E a gente tem um quarto sem porta, sem janela, a gente tem que se resolver ali dentro, né? Mas às vezes, nem que seja um jardim de inverno, com aquelas barrinhas lá em cima no teto para ninguém pular, mas... Né, entra ali alguma coisa que de repente a gente para e diz, Senhor, por favor, me ajuda. Né? Aí envia um abençoado que vai dar um bom conselho. Né? Um conselho que veio de Deus. Então, a gente precisa impor limites nessas interferências. Né? A gente precisa definir com bastante sabedoria o que é que a gente vai ouvir e o que é que a gente não vai ouvir. Né? Ou seja, o que é que a gente vai dar ouvidos, o que é que a gente não vai dar ouvidos. Né? A gente pode e deve consultar outras pessoas, mas não no nível de se expor tanto, né, mais do que você faria com o seu cônjuge, para não gerar interferência. Né? Alguém falava aqui, ali sobre o tempo de faculdade, que passava mais tempo com o pessoal da faculdade. Com a maioria das pessoas que trabalham em qualquer lugar, acontece isso. Você passa mais tempo com o pessoal do seu trabalho do que com a sua família. Porque pelo menos 8, 9, 10 horas do dia você está com aquele povo. Né? Então, não sofrer influências é difícil. É só quando a gente sabe quem a gente é, a quem a gente serve e qual é o nosso propósito. Né? Tiago fala que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Quando Deus chega para Abraão, né, Abraão vai lá para a tenda e leva o pessoal, faz 1000 holocaustos para o Senhor, chama a atenção de Deus, Deus vem e fala com Salomão e diz, peça o que você quiser. E ele diz, sabedoria. Sabedoria para conduzir o teu povo. É isso que Salomão pede. Se isso não fosse algo importante, né, quando ele diz sabedoria, Deus diz, você podia ter pedido riquezas, podia ter pedido para aniquilar os seus inimigos, mas você pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, riquezas e prosperidade e vou abençoar todos que vierem depois de você. Então,
Sabedoria é uma coisa que a gente busca continuamente, né? Sabedoria está diretamente relacionado com bom senso. Então, quando a gente trabalha o nosso bom senso, né, quando a gente trabalha a nossa sabedoria, quando a gente busca essa sabedoria, principalmente pautada na base. Qual é a nossa base? Não estou vendo nenhuma base aqui. Qual é a nossa base? Aqui. A base aqui, ó. Aí, Kaique, ó. A base aqui, ó. Essa é a nossa base. É aqui onde a gente encontra a sabedoria. É aqui onde a gente ouve Deus falando com a gente. É aqui onde a gente consegue entender qual é a nossa maneira de proceder. Como é que a gente deve agir. O que é que a gente deve fazer. Está ali. E está disponível para todos, livremente. Então, a gente pode buscar a sabedoria através do diálogo, o diálogo franco, o diálogo respeitoso. A gente pode buscar em como não sofrer essas interferências, né? Ou em como se fortalecer diante disso, buscando apoio profissional, certo? Um bom profissional, um terapeuta, um psicólogo, ele pode te ajudar a como lidar com essas emoções, a como lidar com os conselhos recebidos, como entender isso e como fazer isso da melhor maneira, fortalecendo a nossa fé. Essa é uma das principais maneiras que a gente pode evitar esse tipo de interferência. E buscar a ajuda dos irmãos, buscar a ajuda da igreja. Tenha um irmão em Cristo que você confia, que você entende que é uma pessoa que contribui, que é uma pessoa que busca a Deus, que pode te decepcionar em algum momento, mas ele busca a Deus, certo? Que pode te ajudar te dando bons conselhos, te dando conselhos razoáveis, conselhos que vão te aproximar de Deus e te ajudar, né, a não sofrer essas interferências ruins. Sim, porque a gente falou de interferências ruins, mas existem interferências positivas. E as interferências positivas são aquelas que acontecem quando a gente precisa. Às vezes a gente não está se dando conta, a gente não está sendo sábio, a gente não está percebendo o que está acontecendo, o coração está duro e a gente precisa de uma interferência. E essa interferência é uma interferência positiva. É uma interferência que vai abrir os seus olhos. Pois é. E aí, quando a gente aceita essa interferência positiva que vem das pessoas que nos amam, as outras interferências, às vezes as pessoas não interferem por maldade, tá, minha gente? Normalmente não é por maldade. Normalmente elas gostam de você e acham que estão fazendo bem. Mas, às vezes, existem interferências que são positivas. E aí, quando a gente abre o nosso coração para receber essa interferência positiva, isso pode mudar o jogo em vários aspectos, né? Ajudando a gente a discernir sobre o que é positivo, sobre o que é sábio e sobre o que não é. Então, irmãos, amados, que dessa forma a gente possa cumprir o plano perfeito de Deus. Esse plano que foi sonhado para nós nos céus, o plano do casamento. Que a gente possa cumprir esse plano de deixar pai e mãe, se unir à nossa esposa, se tornar um só, até que a morte nos separe. E nada mais. Que Deus nos abençoe, dando sabedoria para preservar os nossos relacionamentos firmes nele. Porque Ele não nos decepciona. Amém.